Andréia, minha amiga linda, como é que você tá? Eu tô com saudade. Eu também. Meu Deus. Eu Que também. correria que tá esse começo de ano, mulher. Parece até que já passaram 10 desde a última vez que eu te vi, no seu aniversário. Então, tá muito rápido, né? Nossa, Para acelerou astrologia, a total. gente ainda está sob a regência de Mercúrio. Então, tem essa Exatamente. questão ainda de estar muito rápido ainda, né? Exatamente. Que é sobre isso tudo que nós vamos falar hoje, né? Eu vou tomar até Vamos! água, porque é tanto assunto, Deus do céu. Eu também já estou com a minha garrafinha discreta aqui para dar tempo da gente conversar. Oi, Ivan! Oi, Luke, tudo bem? Oi, Vanessa! Oi, galera! Oi, Luke! Boa noite, linda. Essa Boa mulherada noite. maravilhosa. Como é que Mar, tá, amiga? Oi, fala. cara, é isso que eu ia fazer essa pergunta para você. Para, tá bom? Para. Eu ia falar, e aí, como é que tá? Mulher, tá muito acelerado e tá muito legal. Mas tá muito o que tá acontecendo na regência desse céu e desses orixás, né? Sim. E eu acho muito bacana a gente trazer essas reflexões, essas energias, para as pessoas se nortearem, né? Porque parece que, eu vou te falar por mim, né? Uhum. Se eu não tivesse um mínimo de busca, entendimento, eu ia achar que tem alguma coisa esquisita mesmo, que é comigo, que eu tô com um probleminha, e que eu não sei quem buscar, acho que eu vou no médico, porque um dia tá muito acelerado, outro dia tá muito introspectivo, outro dia tá um mar de lágrimas, outro dia tá só sorriso. Um Aí, dia é guerra acontecendo, no outro dia é pacifistas fazendo... Entende que é muito você doido? sabe que E enquanto só eu são tava, antes, 11 dias, não, 11 dias. antes de eu entrar aqui, aí eu comecei, né, a fazer uma meditaçãozinha rápida, assim, falei, nossa, a Andréia vai me perguntar como é que tá o dia, como é que tá a vida, né? E eu vou falar pra ela, depende da hora. Porque a sensação que eu tenho é que a cada 20 minutos muda tudo. Vai depender do momento que você me Isso. perguntar, né? Ai, graças a Deus eu não tô louca sozinha. Ai, amém. Tem mais louco comigo nesse lugar. Graças a Deus, né? Porque a gente também é normal muito chata. Deixa eu dar boa noite pro Fê. Falando nisso, Fê, gente, eu vou fazer uma live com o Fernando sobre espiritualidade e política, que vai ser muito Uh, legal, muito bacana, aí né? Oi, sim. Petra. Oi, Ai, a Regina, Helena. Olha o povo do Maranhão chegando aí, que ó. legal. A Regina falou que tá assim também, viu? Então, A Cris tá graças a rindo de Deus não somos nervoso. Oi, lobos Carol, quanto solitários. tempo? Amém, rindo de nervoso. É, tá rindo, a carinha dela é rindo de nervoso. Eu identifiquei. Total. Muita Eu vou deixar coisa, todo né? mundo mais nervoso ainda, porque nossa, a hora que a gente entrar aqui no tema, o povo vai entender por que, que a gente está nessa vibração doida e prepara, porque esse ano Então, vai tem ser. tanta coisa pra gente conversar, né? E assim, gente, normalmente tem pessoas que gostam de fazer live e bater pauta, né? E eu e a Andréia não somos dessa, né, amiga? A gente deixa fluir. É um café entre amigas, né? Com várias pessoas Exatamente. aqui junto com a gente. Então, vocês vão perguntando e a gente vai trazendo o que a gente puder contribuir, né? Se alguém quiser perguntar também, né, aproveita para Oi, tirar Aziza. dúvida, Oi, João. porque Eu acho que a gente vai podia ser só bem combinar legal. em alguns momentos de pergunta, para a gente não se perder, porque eu sei que tem muito assunto, a nossa cabeça tá Legal. assim, tem muita coisa legal e às vezes a gente, né, perde aqui. Então, aguardem, aguentem que a gente já conversa. Queria começar te Beleza. perguntando, para quem não sabe, para quem está caindo aqui e para mim também, assim, o que são orixás? Vamos começar do princípio. Ótimo, né? Porque parece para a gente um lugar tão comum, né? E não é, né? Não é para todos, não é um lugar comum para todos. Bom, e eu vou falar muito a partir daquilo que faz sentido para mim, né? Porque hoje eu sou uma espiritualista ligada ao todo, então eu não tenho uma religião, meu templo sou eu, e isso me faz entender orixás, sabe, Má? Porque a energia de orixás tem muito a ver com o que é natural, a natureza. Então, ela está ligada, vinculada a isso que é da própria natureza, a natureza que nos cerca, a natureza humana. Então, não é sobre um templo e uma religião, mas sim sobre essas energias, essas vibrações que geraram absolutamente tudo o que há. Então, cada energia que carrega um nome de orixá
saiu de um núcleo central, de uma fonte divina chamada Olorum, Deus, Tupã, né, arquiteto do universo, em 7 ondas, ou 7 feixes de luz, ou 7 sons, e gerou tudo o que há. Então, são energias da própria fonte. Então, é a fonte dividida em 7, e cada 7 se divide em 7, e assim vai se multiplicando essas energias. Mas as 7 fontes principais são a origem de Deus, que deu origem a tudo, e por isso 7, né? As 7 leis herméticas, na vibração das energias, no ritmo, enfim. Então, por onde a gente olha, até na própria Bíblia, e tudo se fez em 7 dias, né? Deus abriu a caixinha de Pandora e criou tudo em 7 dias. Então, tudo gira em torno de um número mágico que se faz a partir dessa energia de vibração central. E é tão emblemático a gente falar disso, né? Porque nós estamos num ano de número 7. Então, espiritualidade na veia esse ano. Não vai dar para falar de tema nenhum sem a espiritualidade estar presente. E eu não estou falando de espiritualidade de folhetim, de espiritualidade de igreja, de rezar, de oração decoradinha, não. Eu estou falando dessa espiritualidade metafísica, que nos torna quem somos. A gente não é só isso aqui, acreditem em mim, que isso daqui, gente, dura mais ou menos uns 80 anos, depois vira de novo terra. Então nós estamos falando de algo maior. Não vai dar para falar nada sem espiritualidade envolvida. Então, o orixá é isso, energia. Energia fluida de um ponto de partida e que gera tudo o que há. Todas são fundamentais, não dá para tirar uma, né, do cenário e viver sem ela, porque uma complementa a outra. Todos pertencem. Então, quando eu digo, todos fazem parte. Dentro da hierarquia, né, vamos falar em hierarquia, a ordem do amor, né? Nós temos uma hierarquia de energia também, então primeiro começa com a criação, depois vem com o magnetismo, que magnetiza tudo, para que tudo se componha num átomo e forme uma energia, né? Para que essa energia magnetizada possa gerar algo, eu preciso de amor. Para que esse amor frutifique, floresça, eu preciso de conhecimento do como fazer isso. Para que isso tudo fique de fato equilibrado, eu preciso equilibrar essa balança. Para que esse equilíbrio gere força de evolução, eu preciso de uma ordem neste amor. Para que essa ordem gere a evolução necessária, eu preciso que essa ordem me leve para a vida e que eu possa entender que tem que morrer tudo aquilo que não faz mais sentido. Acabei de falar dos 7 orixás. Lindíssimo, eu já estou assim, que aula. Deixa eu só aqui, João. Desde pequeno sou apaixonado por cachoeira, por marcas, por água. Até no inverno a cachoeira me chama. Há mais de 10 anos conheci Oxum e tudo fez muito sentido para mim. Que lindo. Bem-vindo ao mundo, ao templo natural dessas energias. O João né? O estava templo no meu é isso, é a aniversário, eu acho que você natureza. conheceu ele. Pode ser que sim, mas por nome. Depois, João, você me manda um beijo, assim, que daí eu vou olhar sua fotinha e vou me lembrar de ti. Que eu sou melhor fisionomista que com nomes, né? Muito bem, Má. Então a gente parte disso, né? Os orixás são o princípio de tudo. Por que chama orixá? Porque a gente toma de empréstimo os mitos para explicar as coisas todas. A própria Bíblia tem muito mito. O mito da criação do mundo em 7 dias. A gente sabe que é um mito, que tem um monte de coisas escondidas ali para a gente interpretar. E os orixás, eles fazem parte de um mito, da mitologia iorubá. E a Umbanda tomou de empréstimo, por falta de ter uma base, porque ela nasce no país, né, no Brasil, ela foi tomando de empréstimo algumas coisas que já estavam acompanhando a origem do povo que estava se formando aqui, né? Então a gente já tinha os escravos com toda a sua origem, né, africana, que vinham trazendo todas as suas matizes culturais de lá. Então muita coisa foi sendo aproveitada disso, até porque a Umbanda surge com a ideia intuída, canalizada espiritualmente, né? Da inclusão de todos. Num país chamado Brasil, que inclui a todos, e é espiritualidade, isso para quem não entendeu ainda, né? Porque todo mundo faz parte. Preto, branco, amarelo, é um país que aceita tudo, todos, que tem espaço para todos, que dá lugar para mulher, que dá lugar para criança, é um país para todos, de uma riqueza, de uma natureza, de um templo aberto, fantástico. Não à toa, a gente fala disso aqui no Brasil com tanta,
com tanto amor e com tantas nuances. A gente toma de empréstimo alguns mitos, mas ele se expande 1 milhão de oportunidades a partir daí. Que lindo. E você vai falando da inclusão, eu só lembro da foto da posse. Gente, eu só lembro daquela foto. Você sabe que... Total alinhada, né, com os 7 orixás, com as 7 energias que criaram tudo, total alinhado com esse entendimento. Se vai dar certo ou não, é outra história. O fato é, a energia que estava vibrando ali trazia muita consciência de uma ideia. Vamos ver como essa ideia vai se desenrolar. Em prática, né? Exatamente. Mas você sabe que, assim, tem alguns dias que a gente fica, né, desde domingo para cá, escutando algumas coisas, aí para não criar mais, criar no sentido da criação mesmo, né, mais alvoroço, eu fecho os meus olhos e eu lembro da posse, da sensação que eu tive ao assistir a posse. Gente, mas meu coração fica assim, tá tudo certo, tá tudo bem. Para você ver, né, eu tenho, né, o hábito de realmente tentar olhar tudo sem o julgamento para entender esses movimentos, né? E até o movimento do que aconteceu no domingo tem a ver com tudo isso que está nessa vibração e nessa frequência. E não tem certo... Gente, de verdade, isso é o que eu creio. Não tem certo, errado, bom e mal. O que tem é um movimento de ajuste, né? Dessas energias para voltar a uma ordem, porque não tem caos, existe ordem. Você até postou, né, um movimento da queda da Bastilha, que tem uma referência no céu semelhante ao que a gente está vivendo. Se a gente lembrar daquele evento, ele foi uma desordem que colocou em início uma nova ordem. Então tudo é um movimento energético para que o planeta entre em ressonância energética de movimento dentro da sinfonia que está sendo tocada no universo, que precisa que as ondas estejam em ordem, porque senão está desafinando o samba, está desafinando, está saindo do ritmo, que é uma das leis herméticas que regem tudo. Então eu tento olhar e ver, né, por esse viés dessa espiritualidade que envolve tudo isso. Obviamente, sem fazer julgamento de mérito aqui, se aquilo que foi feito foi de comportamento, certo? Porque aquilo diz muito do regente que ainda está atuando até março, né, Mar? Sim. Agora, entrando nesse tema. Falar. Você quer perguntar? Senão eu vou. Não, vamos lá. Primeiro, deixa eu dar uma boa noite pro pessoal que chegou. Aline, Linda, Adriana, Karen, todo mundo que está entrando, boa noite. Oi, Karen. Boa noite, turma. Então, vamos lá. Temos ou mais de quantos são os orixás regentes de 2023? Bom, então, primeiro que a gente, para a nossa visão, inclusive dentro da visão astrológica, o ano ainda não iniciou, né? Inicia em março. Isso. Então, nós ainda estamos sobre... E para vocês? Para astrologia, para nós, para mim, né? Porque dentro da Umbanda tem várias formas de olhar esses assuntos, dependendo de cada casa. Dentro do candomblé também tem gente que tira, né, o jogo dos búzios para o regente da casa naquele ano. Então eu vou falar para mim, que tem uma visão muito mais esotérica com S, né, dessa leitura de orixá e dessa ligação com isso tudo que eu acredito hoje, dentro do que eu chamo de apometria, etc. Então, para mim, esotericamente, o ano só inicia em março. Portanto, a gente ainda está sofrendo a influência da regência do ano passado, que é, né, Exu e Iemanjá. Então, nós estamos sentindo isso, está descarado, né, porque Exu é exatamente aquele que traz a sombra para ser mostrada, todas elas, dê conta das tuas e da de todo mundo, porque as dos outros estão confrontando as tuas. Sim. Porque se aquilo que você está assistindo está te incomodando, olha para aquilo, que aquilo está falando de você também. Então é esse movimento da comunicação para o bem e para o mal, né, das mentiras e das verdades, da balança da dualidade, desse movimento intenso de acontece uma coisa, muda amanhã, hoje muda de novo, uma ordem que diz a outra. Todo esse movimento que a gente está assistindo, né? Essa coisa das muitas máscaras, né? Porque, falando em política, né? Sim. A gente tem um governo em São Paulo alinhado a um ex-governo federal e que agora está tendo que tomar uma posição de tirar o pé de cima do muro, porque, né, é o maior estado brasileiro
que Mas ele comporta tá a bem em maior cima do muro, você riqueza. viu? Hoje, Ainda tá, mas ele hoje, vai ter que tomar uma decisão. hoje ele Vai teve lá ter jeito. reunião com o Lula e, ao mesmo tempo, ele colocou como assessor dele o irmão da Michelle Bolsonaro. Né? Pois você tá, porque que tem tudo a ver com a energia de Exu, né? Os acordos que são feitos nas sombras, né? Para você, por medo, né? O medo, o que é a sombra, senão um medo de perder algo, o medo de perder poder, o medo... Em tudo isso tem a ver com essa energia de Exu. Sim. Mas também é de Exu essa energia de trazer para fora o que precisa ser visto, e aí as águas de Iemanjá que limpam e lavam tudo, literalmente, né? A gente está vivendo um momento de Vai o céu águas aí e que não águas e mente, né? águas. Não para de chover. Para de chover. E que está trazendo tudo para fora, né? Ou seja, está mostrando os descuidos todos que nós tivemos com quem? Com o templo. Que templo? O templo de todas essas energias. Né? A hora que você desmata para tirar ouro de dentro da terra, você está causando um desequilíbrio que essa ordem vai ter que voltar. É ordem, não é caos. Tá tudo certo, você fez isso, beleza, agora receba, né, o que a própria natureza tem para te oferecer, é um equilíbrio. Então a gente está vendo isso acontecer, né, as cidades sendo alagadas. Aí você vai falar, nossa, Iemanjá faz isso. Não, gente, entenda, Iemanjá não é uma pessoa. Esse antropomorfismo é coisa da nossa mente, a gente que tem que coisificar tudo, né? Eu tenho que achar que Iemanjá é aquela mulher azul que sai de dentro do mar, eu tenho que achar que Oxum é aquela mulher amarela que sai dentro da cachoeira, que Xangô é aquele negro com dois... Isso é uma coisificação, e essas imagens humanizadas estão relacionadas aos mitos iorubanos, que têm uma referência nos nomes míticos dos orixás, em reis, rainhas ou guerreiros que foram importantes naquela nação e que carregam dentro de si, né, enquanto ser humano, características próprias desses orixás, dentro da dualidade, porque orixá só tem ponto positivo, só é energia de construção. A contraface, né, o que a gente chama de influências negativas do ser humano, é próprio da dualidade do ser humano. Então, quando eu digo, por exemplo, que Xangô é um cara mulherengo, né, que é uma das formas de Xangô, o Xangô orixá não é. Isso é próprio da dualidade do homem. Então, não vamos coisificar. Oi, Mônica! Não vamos coisificar, vamos entender que é energia. Então, Iemanjá é uma energia. Energia de quê? De limpeza, de purificação, de que para a vida florescer, que é a parte que compete a ela, você precisa limpar o terreno, porque se tiver muita erva daninha, a flor não sai de dentro do chão. A flor não cresce, não ganha raízes fortes. Se o solo, a raiz não tiver solo fértil para ela firmar, ela não cresce. Então é isso que a gente está vivendo até março. Muito legal. E a notícia é essa, viu? Até março vai ter chuva. Aguarde. Verão. Já era, já foi. O João colocou Exu, guerra e Iemanjá, limpeza. Nenhuma em verdade deve ser, ficará escondida. Os segredos da gaveta caem por terra. Cuidado, quem tem amante. A Kari colocou. Ai, ai. Não, é que eu falei pro pessoal também, a hora que Mercúrio voltar retrógrado, meu amor, vamos descobrir babados, confusões, gritarias. Acho que as imagens também estão vinculadas às... Sim, Karen, estão vinculadas a essa ideia do catolicismo, sim, que vincula, né, uma energia a um santo, porque aquele santo carrega aquela vibração, né? É como o pessoal chama, Oxalá equipara-se a Cristo, né? Mas Oxalá é uma energia que Cristo contém, que é a energia crística magnetizadora, do magnetismo, que Krishna também contém. Cristo e Krishna significam cristal, quartzo, magnetizador. Né? Jesus não se chamava Cristo, Jesus se chamava Yahvé, Jesus de Nazaré. Ele não era Cristo. Cristo era a energia magnetizadora dele. E Krishna é a energia magnetizadora, que é Krishna, é a tradução, né, em sânscrito de crístico magnetizador. Então tudo isso é o que a gente vai aí coisificando, dando... Mas é por isso que é importante a gente conhecer a história, o mito, para que a gente se deixe de se dogmatizar nas questões
e começamos a olhar de que forma, de fato, isso nos afeta e de que forma, de fato, eu posso agir com essas energias a meu favor e a favor do todo, né? Sim. Então, até março, a gente ainda vai ver muita água passar embaixo dessa ponte ou por cima dela, né? Ou E levar ainda a vamos ponte. ver algumas, ou levar a ponte, que é o que está acontecendo, períodos de chuva ainda intensos, as questões de guerras, as questões internas dos nossos processos ainda muito difíceis, ainda vamos ver muita coisa maluca acontecer, e principalmente nessa área da comunicação, gente, nunca vi tanto fake news junto, né? É foto de gente que já morreu, que estava lá, é foto da pessoa que não era, e que, enfim, é isso aí, é disso para mais. Tomem muito cuidado com as suas próprias imagens pessoais, com os usos das redes, porque é isso que nós vamos ver, né? Porque o Exu, ele também tem essa característica do brincalhão, do que esconde. Então, essa é uma questão que a gente até março vai carregar. Mas, né, nem tudo... Tá tão doido. Nem tudo é dor, é sofrimento. A partir de março, a gente entrega essa regência para novos, né, novos orixás. Aí, vai ter um monte de gente falando um monte de outras coisas, e está tudo bem, isso, como eu disse, é o que para mim, faz muito sentido. Nós vamos entregar a regência. É como se fossem, assim, soldados ou guardiões trabalhando para um regente maiorzão. Porque a gente está sob uma influência grandiosa de evolução. O convite é para evoluir, gente, não tem churumela. Você espia, você espia a sua ação que você não deu conta, você prova do próprio resultado da tua ação que você não está dando conta e resolve mudar para evoluir. Porque a nova era está batendo na porta. Tá muito é evolução. rápido, né? E acabou. E é isso aí. E vamos. Quem veio, vem. Quem não veio, volta 10 casas. Vai para planos convite, eu diria que está distintos. sendo com uma intimação. Não. Né? Porque o convite está passando o quê? Não é Intimação, convite, porque dentro da nova ronda, né, das rondas da Terra, né, que nós estamos indo para a quinta ronda, e que várias religiões, a própria Bíblia fala, né, em trechos, Cristo fala isso, para você nascer para a vida eterna, para você viver uma vida eterna, você vai ter que renascer. O livro dos Espíritos fala disso, né, a teosofia fala disso. É compulsório, não é opcional, é compulsório. Com consciência, por isso que quem não corrigiu, você vai fazer o movimento, né? Se você não tiver consciência, você vai descer algumas casas e vai voltar para a Terra 0, 1, para começar a Terra 3 de novo, mas agora nós estamos indo para a evolução, que é a carga mesmo de energia, que é o que faz com que pareça que as coisas parecem que vão e difícil, e que é a energia de Obaluaê, que é esse paizão que cobra que você seja, né, que venha dentro dessa evolução. E aí, quem está trabalhando para ele? Porque ele já é um velhinho, né? Ele já é um senhor, né? Ele é um camarada que precisa de auxílio. E nesse ano, ele vai contar com o auxílio de 4 mulheres. Então, nós vamos entregar a regência desse ano para 4 Iabás, para 4 orixás. E eu fico muito emocionada, porque é muito lindo isso, Mal. Porque a força desse... Olha, eu falo, não tem um fio meu que não está arrepiado. É tão louco que a gente está vendo esse movimento começar, das mulheres entrando nas esferas necessárias, principalmente nas esferas onde a gente vai precisar muito olhar para o que é cooperação. A gente está saindo do tempo da competição para entrarmos num período de cooperação, de soma, de auxílio. Então, nada melhor do que 4 Iabás, 4 mães orixás para virem trazer esse auxílio para nós, né? E aí isso tem tudo a ver com a regência da Lua, né? Porque a Lua é totalmente vinculada à mulher, totalmente ligada ao feminino. É muito isso que nós vamos viver nesse período agora. E aí tem a parte emblemática disso tudo, né? O feminino é o yin,
o feminino é o lado escuro, o feminino é a sombra. Então, a gente vai ter que modular muito bem essas nossas vibrações para esse ano, porque vai ser uma montanha russa. A Lua não vai tem ser fases, né? assim, ó. Então a gente vai estar como ela, né? Passando pelas fases. Então, isso que eu ia falar. Não vai ser assim, ó. Primeiro mês fica com Iemanjá, tipo setor administrativo. Primeiro mês fica com Iemanjá, segundo mês com Oxum, terceiro mês com Yansan, quarto mês. Não, é dentro do mesmo mês, essa energia vai se modulando. Então, eu vou ter uma lua cheia, eu vou ter um aspecto de Iemanjá nesse comando. Que é aí, mas aí ela vem diferente do ano passado. Ela vem muito mais nessa ideia daqui a pouco de... eu já vou ler tudo, tá? Karen e João, a gente já lê aqui, peraí. Ah, bom. Deixa eu só fazer essa fala, a gente já entra. Tá. A gente vai ter, então, nas cheias, né, uma Iemanjá numa postura de fertilidade, de criação, de nutrição, de alimentação, de dar vida a tudo aquilo que floresceu na lua anterior, que foi a crescente, que foi ali toda, né, trabalhada para gerar os frutos que Iemanjá cria agora, que Iemanjá educa, que Iemanjá orienta, e que veio antes de uma lua nova, que trouxe toda aquela energia, aquela, né, amor, que fez com que aquele amor brotasse, gerasse, que as ideias fossem realmente criadas em abundância e prosperidade, né? E, finalmente, depois da cheia, a gente começa um movimento de minguar tudo isso, porque eu preciso saber o que eu tenho que deixar para trás, o que não faz sentido ficar ali olhando nesse ano, e isso é toda hora, porque a evolução é agora, não dá mais para ficar sofrendo pelo que não resolvi lá em 2019. Em dezembro que não resolveu. Em 3 circunstâncias totalmente diferentes. Esquece o passado, olha para frente. Esquece o passado, olha para frente. E se você não resolveu, assim, se você não aprendeu, sinto muito. Você vai ver de novo todo mês até aprender, porque é isso. Você só aprende resolvendo esse problema. E não é olhando para trás com, meu Deus, por quê? Não. É olhando e enfrentando isso, né? Na minguante é ter sabedoria para lidar com isso. E aí, com todo esse movimento, tem todas essas emoções afloradas, as emoções de cada uma dessas energias durante o mês. De março desse ano até março do ano que vem, pensa. Eu preciso do Rivotril, louca. Eu preciso do Rivotril. Você não tá entendendo? Ai, meu Deus do céu. Eu fui numa homeopata ontem e eu tinha ido nela em março de 2020. Logo que tinha começado a pandemia, sabe? E ela aí, como é que tá a sua ansiedade? Eu falei, então, amiga, deixa eu te contar. Eu identifico muito rápido meus picos de ansiedade. Então, eu percebo o meu pensamento acelerando, me dá uma taquicardia, mas eu paro e falo, opa, você pode fazer uma coisa? Não pode. Respiro 3 vezes, pego papel e caneta e falo, o que você pode fazer? O que você precisa fazer hoje? Foca no que você precisa. Porque daí eu trago energia na hora, sabe, pro presente. Mas assim, eu faço exercício, amigo, umas 4 vezes no dia. Então, amiga, mas é isso, né? Quem está despertando tem que aprender a ter essa percepção. E esse ano, como eu te falei, esse pai velhinho que está cobrando da gente a evolução, ele chegou e disse o seguinte, vocês tiveram de 2019 até agora para vir fazendo as mudanças. Vocês não fizeram? Agora eu vou botar umas mães aqui doida para dar conta de educar vocês. Só que é o seguinte, amor educa. Então, se você pensa que Oxum é florzinha e coração, filho, é que você não viu quando Exu resolve criar situação de calamidade, para te apresentar o amor que educa. Então, nós vamos viver agora isso todo mês, enquanto a gente não consertar nós mesmos, e é sobre nós, viu, gente? É sobre como nós olhamos todas essas situações aqui fora e como nós nos colocamos diante desses fatos, né, num processo de construção e de estarmos alinhados com esse ambiente, com esse grande templo chamado natureza, que não é só a natureza natural, né, a mineral, vegetal, mas também o ser humano, porque nós somos parte da natureza, somos todos parte da natureza, até aqueles com os quais a gente discorda, né, politicamente, religiosamente, seja lá como, também fazem parte.
E nós vamos ter que lidar com isso, nesses movimentos emocionais, espirituais, porque a espiritualidade é 7, como eu falei. Então a gente vai trabalhar com todas essas vertentes com visão espiritual, porque senão nós vamos perder o bonde. Vamos perder o bonde. Eu convidei o Fernando para fazer uma live sobre espiritualidade política, porque o que eu percebo aqui no meu Insta, né? Eu gosto muito de associar, ainda nem questão de gostar, é porque eu acho que está tão claro, o assunto política está tão forte, né? Até porque Saturno está em Aquário, que é o signo da política, e aí você não tem como desassociar os movimentos do céu com os acontecimentos da política. Não tem como, assim. Tá muito, eu acho que é o jeito mais fácil de você falar, ó, esse aspecto está sendo materializado assim, né? Mas sou eu falar de política, que é quase como uma limpeza no Insta. Eu falo de política, perco 20 seguidores. Eu falo, vão 10 seguidores. Aí eu fico pensando, não pela quantidade de seguidor, de verdade, mas eu penso o seguinte, se a pessoa ainda não entendeu a responsabilidade dela enquanto um ser único neste grupo, nessa sociedade, a pessoa não entendeu nada ainda sobre espiritualidade, sobre evolução. Ela tá, eu não quero saber disso, eu quero... Nossa, me dá um nervoso, viu? Às vezes você começa a conversar com a pessoa e diz assim, ah, não, nossa, nem ligo. Nem fui votar, nem quero saber. Eu acompanho assim, você, né, e muitas outras pessoas, sim, né, que têm esse viés de discutir política, né, que não é a minha praia fazer sim. isso, porque eu já falei, eu já estive envolvida com política, né, e hoje eu fiz uma nova escolha, que é olhar para os dois lados sempre e entender que os dois lados têm as suas próprias crenças e os seus próprios valores e que a gente tem que ter compaixão com ambos. Então, e eu não fico em cima do muro, eu tenho a minha posição que só interessa para mim nesse momento. O que eu faço é tentar com uma construção de diálogo entre essas bases, com base naquilo que eu entrego de união em outros sentidos. E por que eu estou te falando isso? Né? Porque nesse ano, só vou contar um mito para você ver como isso é forte. Uma das nossas, então, Iabás, que são regentes, é Oxum. E tem um mito de Oxum que conta a seguinte história. Primeiro, o que aconteceu? A Terra estava extremamente seca. Né? Tinha sido feita a Terra, né, o planeta Terra, mas ele estava seco. Ele tinha acabado de deixar de ser incandescente, ele estava seco. E não nascia nada. Não tinha como criar nada no mundo. Então, Oxum foi consultar o Ifá. O Ifá é aquele que joga o Búzios, né? É uma figura mítica. E Ifá diz para ela, Oxum, para fazer alguma coisa aqui nesse plano, vai precisar de água, porque é a água que gera tudo, que gera vida. Aliás, assistam Avatar 2, que eles falam muito disso lá. E você vai ter que conversar com o Lorum, para falar com ele, para ele trazer água. Mas você vai ter que agradá-lo para que ele faça isso, né? Quem é o Lorum? Deus dentro da mítica iorubana. Então, Oxum, muito esperta que era, resolveu então levar uma oferenda para o Lorum para agradá-lo e conseguir pedir água para o planeta. E aí ela leva linha preta e vermelha, ovos, um bolo de broa de fubá e mais um monte de coisa. Eu queria o bolo, já. E vai pro Lorum conversar com o Lorum, vai para o céu conversar com o Lorum. Mas quando ela está chegando no Lorum, a primeira entidade que ela encontra lá, quem que é o primeiro que ela encontra? Exu, né, que é sempre o guardião das entradas. E aí ela começou a bater papo com o Exu, adorou o papo dele, porque se tem um cara que sabe comunicar, é esse tal de Exu. E aí o que ela fez? Ela sentiu tanta compaixão por aquele camarada, que ela deu a ele as linhas preta e branca e a agulha. Continuou a caminhada dela, mais um pouquinho ela olha, daqui a pouco ela vê Oxalá. Nossa, ela achou Oxalá um cara sensacional, né? Um cara muito da vibe boa. Não pensou duas vezes, entregou os ovos para ele. Caminhou mais um pouquinho, encontrou uma criançada numa brincadeira tão gostosa. Ela não aguentou, deu o bolo para a criançada. E assim ela foi dando todas as oferendas para os orixás que ela foi encontrando. Quando chegou no Orum, ela não tinha nada para dar para ele. Mas ela olhou para ele e falou assim, eu não consegui trazer nada para você porque eu acabei distribuindo, né, para quem eu fui encontrando no caminho.
mas eu queria tanto te pedir água para a terra, porque assim eu vou poder fazer meu trabalho lá. Aí o Lorum olha para ela e fala para ela assim, alguém que tem tanto amor, que tem tanta compaixão, merece ter o seu pedido atendido. Então, a partir de agora, tem água doce nesse planeta. Agora, só para entender esse mito, a linha preta e vermelha que foi dada para Exu é a linha da dualidade, com a qual se costura a nossa realidade. Tudo sempre tem dois lados e não tem certo e nem errado. É o que é. É o que é dentro da visão que cada um consegue discernir. E discernimento é muito pessoal. Por isso a compaixão. Então, quando a gente começa a olhar e entender como os mitos se constroem, a gente percebe qual é a força dessa energia aqui. E aí, essa mesma Oxum, água, beleza, só água, maravilha, tá tudo delicioso. De repente, ela descobre que Olorum mandou vir para cá uma reunião para organizar a bagaça toda. E mandou todos os orixás masculinos descerem para reunir e organizar a terra, né, o feitio do homem, que ainda não tinha sido feito. Daí veio só os homens, né? Ah, o Oxum descobriu, ficou puta. Já foi lá, falou com o Yansan, já, virou a fofoca do céu, né? Você acredita que aqueles machos estão fazendo reunião sem a gente? Não, não acredito. Daí o Oxum falou, pode deixar que eu vou dar um jeito, é agora. E ela deu um comando, e com esse comando cessou. Galinha não botava mais ovo, não nascia mais pintinho, ninguém conseguia gerar mais nada. Gostei dela. A fertilidade mingou, não nascia mais planta, e nem os projetos deles estavam conseguindo sair do papel. Aí foram reclamar com o Lorum. Lorum, está acontecendo alguma coisa que as coisas estão dando errado. Daí o Lorum pensou, vocês convidaram Oxum? Aí eles falaram, não. Então convida. A dualidade do amor, porque o amor também educa. Se você não está agindo na direção da união, dos polos, da união do yin e o yang, não tem fertilidade. Isso é um mito que conta da fertilidade. E aí todas as orixás e orixás foram para essa reunião e criaram um mundo. É um exercício e tanto, né? Eu confesso que, assim, para mim não é fácil. Eu falo, ih, minha filha, bem aí 2023, que eu tenho muita coisa para evoluir ainda. Fique tranquila, faz parte dos nossos processos. Eu tô tranquila, tô de boa. É isso mesmo. Se não tenho. Eu falo aqui, fico nervosa, deixa eu dar uma meditada, que eu preciso melhorar um pouquinho, aí eu respiro, né? Eu já tenho as minhas ferramentas aqui para voltar no meu eixo, mas eu fico bem nervosa ainda. Eu não desejo mal. Deixa eu ver quem mas quer. Eu não desejo mal para Eu ninguém. entendi. Eu entendi. Eu não desejo. Mas isso, quando acontece, eu consigo entender, assim, eu olho e falo, ação e reação, também não tenho dó. Entendeu? Não tem. Fique tranquila, tá tudo bem. Não tem certo e errado. Esse é o sentimento que faz parte do seu complexo criado. Então, você vai a um tempo ou não ir entendendo esse movimento e tá tudo bem. Sim. Foram precisas quantas pessoas com pensamentos diversos para construir toda essa diversidade que a gente vive e tá tudo certo. Sim. Mas a gente precisa olhar para essas coisas, né? Quando a gente está falando de orixá ou de regência de planeta, de que forma isso modula a nossa vida. Ó, tem o J. Rawan, ele está dizendo assim, né? João, né? Que é o João. Que uma babá, né? Uma sacerdote, né? Projetou que seríamos abalados, testes de armas, fim da reprodução humana, enfim. O que eu consigo perceber com esse movimento dessas iabás, né? A energia de Yansan, que também vai estar presente, é uma energia de direção. Mas ela direciona tanto, depende, né? Se ela está na sombra, ela pode estar direcionando para fazer coisas muito ruins. E ela também detém toda essa parte do conhecimento tecnológico, que vai ser muito rápido também. Gente, se você achou rápido, daqui para 2025 vai ser uma corrida mesmo, de muita coisa. E 2026, que na astrologia, Urano, que é a pura tecnologia, o futuro, vai entrar em Gêmeos, que é o signo da conectividade, da comunicação. Quando isso? Em março de 2026, se não me engano. Então, a gente está caminhando para isso. Então, realmente, a gente vai ver. Nós vamos ver muita coisa. Vai ser o WhatsApp com os planos, eu acho. De verdade. E ó, eu vou dizer, eu também, nós converso, a gente vai estar fazendo live holográfica, amada. Eu e você abraçadinha, holográfica, tudo de bom.
Então, o que eu quero trazer com isso, né? Que tudo tem o seu lado sombra e o seu lado luz. O lado luz, né, dessa história toda é que Andréia, não acredito que a gente vai viver todos esses abalos neste ano, mas eu acredito que sim, a gente vai ver muita coisa bem complexa. Mas até essa parte que a gente olha e fala como isso é negativo, traz um monte de acréscimo positivo. E eu vou dar um exemplo, que a gente pensa de forma rasa. O nosso pensamento encarnado é 80 anos, a gente só fica olhando essa reguinha. Nasci, vou morrer, o que eu estou fazendo aqui nesse período? A gente esquece que a nossa existência é uma jornada de séculos. E que nós mesmos já fomos, muitos desses que bateu, matou, roubou, amor, né? Nós já fomos essas figuras. Eu, com certeza. E se nós lembrarmos da Segunda Guerra, né, foi quando vários processos... E eu não... Entenda que eu não estou fazendo julgamento de mérito aqui, eu estou trazendo uma consciência. Foram feitos vários testes em humanos, né, que eram aqueles, né, no Holocausto, enfim, de coisas que hoje estão sendo usadas para medicina de cura. Foram feitos vários testes com ferramentas e armamentos que possibilitaram o lançamento dos satélites de comunicações. O satélite de comunicação que também faz espionagem. Então, entende que tudo é uma máquina que está fazendo um movimento. E eu não gosto dessa conversa de que a sombra está em guerra com a luz, porque não existe. Porque se a sombra está em guerra com a luz, eu estou dizendo então que a luz existe só. E a gente sabe que isso não é uma verdade, porque é yin e yang. Eu preciso da noite, eu preciso do dia, eu preciso do claro e eu preciso do escuro. O que está acontecendo é que essa dita sombra somos nós mesmos. E o que é que eu estou resolvendo comigo para mitigar o efeito do meu impacto sobre a luz, para que isso volte a um equilíbrio, o equilíbrio das forças. E é essa energia que essas mães Iabás vão ensinar para a gente esse ano, se a gente estiver atento, Mar. Porque mãe, por pior que seja, educa filho. Olha, ela bota de castigo, mas ela tá te educando. Ou ela te dá a banada... Né? Exatamente, ou ela ignora, ou ela te abandona, não importa, seja lá como for, ela coloca a ordem no amor, que é o que a gente vai precisar entender agora, né? Na força de Nanã, por exemplo, que é a lua que mingua, Nanã foi a responsável, dentro dos mitos, por entregar o barro que forjou o homem, né? Que forjou a nós, que Oxalá criou o homem, porque o Oxalá quem fez o bonequinho da gente lá no barro. Antes ele tentou fazer com fogo, não deu certo, com pau não deu certo, tudo que ele tentou não deu certo. Aí Nanã, com a sua sabedoria, tirou o barro lá de dentro do lago, né, aquele lodo do lago, falou, toma, faz com esse material. Só que tem uma condição, você vai ter que me devolver isso no final do uso, que é do pó veio, ao pó voltará. Então, Nanã, com a sua sabedoria, ela entrega a matéria-prima com a qual nós somos forjados, feitos, alinhados. E ela nos espera na hora que nós vamos voltar para ela, a nossa terra, o nosso corpo, para que ela nos guie na direção da nossa próxima passagem. Então, se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, é aquilo. Ah, você surtou no meio do mês, gastou mais do que devia. De repente veio aquela emoção, chorou um rio de lágrimas, brigou com o marido, com o namorado, com o patrão, pediu demissão. Fez tudo errado, né? Só que de repente vem aquela energia de força de você falar, não, eu vou conseguir agora, eu vou realizar coisas novas. Nanã vem e fala para você isso, respira. Agora organiza essas ideias e esses pensamentos. Olha para tudo isso e vê se faz sentido você perder toda essa sua energia com essas guerras que não são tuas. Sim. E veja dentro de você o que você precisa resolver. Porque de nada adianta se envolver com esse monte de barulho, se aqui dentro de você o seu barulho você não deu conta. Sim. Essa é a dica, Má. Porque se a gente entrar nesse volume alto que está aqui fora, achando que gritando na internet nós vamos resolver, a gente perde a energia necessária para a nossa evolução interna, para o nosso caminhar e jornada nesse planeta. E que sim, que quando você vai se curando, você afeta o meio. Com certeza. Que é o que Cristo deixou para a gente, né? O maior exemplo deixado foi ele. Ele não escreveu um livro, e todo o exemplo dele é o que é mais falado em séculos e séculos.
Então, quando eu modulo a minha própria frequência, a minha própria vibração, e vou agindo de acordo com o que eu falo e penso dentro dessa vibração, eu atinjo pessoas por ressonância e a tal da sinfonia orquestrada por Deus vai entrando em ordem divina. Eu creio nisso. E é nisso que eu tenho trabalhado. Então, é por aí que eu imagino que a gente precisa olhar. Sim. Para você, quando você pensa em tudo em 2023, o que você acha que... Como que a gente vai ter esses aprendizados? Você acha que você consegue assim, vislumbrar alguns acontecimentos, algumas coisas que você acredita que a gente vai passar para que a gente tenha esses resultados? Então, uma das coisas que eu já falei é que a gente vai ter uma velocidade de tecnologia ainda mais acelerada. Vamos vivenciar novas doenças, porque, infelizmente, enquanto a gente não aprende algumas coisas, o próprio corpo físico, e aí quando eu falo de corpo físico, é o ambiente também, ele tem uma reação. Eu vejo um movimento muito intenso de aumento de casos de dengue, de chikungunya, até pelo excesso de chuva, que vai exigir um novo realinhamento de políticas públicas que vão considerar não só sobre qual é o tratamento no SUS para a pessoa que já está infectada, mas como olhar para as cidades de forma organizada. Eu estou vendo muita cooperação, as pessoas se reunindo agora para discutir planos novamente, porque agora tem espaço de discussão outra vez, tem espaço de comunicação novamente. Essa história de muitas mulheres voltarem a ter posições, né, estratégicas, traz essa consciência. Gente, de novo, sem julgamento de mérito, mas o feminino em determinadas posições é fundamental, porque nós agimos muito motivadas também por intuição. E essa intuição nesses cargos são fundamentais, porque tem hora que não adianta você vir só com a técnica, você precisa trazer também um olhar daquele que olha com compaixão, que olha com amorosidade, ou que olha com educação, como um educador mesmo. Né? Então eu vejo esses movimentos acontecerem. Vejo um movimento muito intenso de, como eu falei para você, as pessoas que não tiveram o olhar para as questões que precisavam ter olhado até 2020, que foi, né, o prazo de pandemia, sim, esse ano a gente vai ter muita ruptura. Rupturas mesmo, né? É assim, você ainda está insistindo nesse relacionamento, mesmo com tudo isso que você viu. Ah, beleza, agora sinto muito, vai ser escancarado. Né? Agora você realmente tomando a decisão. Choque de realidade, né? Choque de realidade. Então eu vejo que nós vamos ter um movimento muito forte, né, de pessoas saindo de relacionamentos. É um momento de muita introspecção para todo mundo. A gente vai ver as pessoas... vai ter muito uso de internet, mas o eu, verdade, não vai estar muito tão exposto ali, porque a gente vai estar mais no nosso casulinho, tentando entender o que está... vai ser mais lento, tudo vai ser muito rápido emocionalmente, mas mais lento na decisão. Por quê? Se eu estou 7 dias numa lua, cheia de energia, e não conseguir botar aquela energia para fora, na próxima ela já vem diferente. Então eu vou ter falta de foco mesmo para realizar muita coisa. Isso vai afetar decisões de governo, vai afetar decisões políticas, públicas, vai afetar questões empresariais também, que vão sempre esperar o próximo passo para dar o deles. Então eu estou vendo que esse ano a gente vai ter muita dificuldade para tudo, financeira, para a realização de processos, projetos, mas vai ser um ano de muita criatividade. E como eu estou mais quieto, eu vou produzir muita ideia. E se essas ideias estiverem alinhadas com essa verdade que eu estou tratando em mim, eu consigo aí, a partir do próximo ano, realmente dar vida para essas ideias. É isso que eu estou intuindo aí, esse movimento. Vamos lá, vou conversar. O João colocou, a Rita colocando que está aplaudindo aqui, a Karen tinha colocado que ela está um pouquinho atrasada na evolução familiar, dado alguma família, deu aqui. Tamo junta. Hashtag. O João, marido, esposa, mãe, filho, chefe, empregado. É muita ruptura em todas as áreas, né? O que eu vejo, assim, pela astrologia, né? 2023 vai ser um ano regido pela Lua, a partir da entrada do Sol em Áries, a partir de 20 de março.
E março vai ser o mês. O mês. Porque antes, eu não tenho a data aqui exata, eu não lembro a data exata aqui, não anotei, de Plutão passando por... mudando, saindo, né? Plutão entrando em Aquário. Mas isso vai acontecer em março. Plutão, ele é o último planeta do sistema solar, está mais distante. Ele foi considerado planeta, depois deixou de ser planeta e agora tem cientista querendo que ele volte a ser planeta. De tão difícil que é a gente lidar com a energia dele. A gente não sabe nem o que ele é, se ele é planeta, se ele não é planeta. De tão distante que ele está da gente, né? Plutão, na mitologia, ele é Hades, né? Então ele é o senhor do submundo. E ele é o rei das sombras, porque ele sabe lidar. É ele que recebe a pessoa quando a pessoa desencarna e não vai para o céu. Né? E aí, ele vai passar agora, ele fica, em média, de 14 a 20 anos num signo. Então, ele entrou em 2008, em Capricórnio. Quando ele entrou, ele trouxe a queda da bolha imobiliária dos Estados Unidos. Foi aquela crise mundial. E aí, quando ele se encontrou com Saturno, com Júpiter em Marte, em 2020, ele trouxe a pandemia. E agora ele vai sair, ele vai entrar em Aquário, que é o signo do coletivo, da política, da sociedade, do grupo. Ele vai entrar em março, vai ficar até junho, para dar uma amostra grátis. Olha aqui, meu povo, vocês... Acertar as melancia dentro do caminhão. É, tipo assim, vai falar, e aí? Ano que vem eu tô aqui. Vocês vão resolver os seus BO ou eu vou ter que destruir tudo? E ele destrói. Ele está relacionado a terremoto. Porque ele põe tudo abaixo e você tem que andar no meio dos escombros e falar, e aí? Como é que eu vou ter que reconstruir? Eu vou ter que ter força para começar do zero. Então ele traz essa força pra gente também renascer das cinzas, né? E aí ele volta para finalizar o serviço dele em junho. Então ele vai ficar de junho, em março ele vai em Aquário, dá uma amostra grátis. Em junho ele volta para Capricórnio e fala assim: vim aqui terminar meu servicinho de destruir as estruturas. Então ele deve trazer para a gente de junho a março do ano que vem ainda mais crises políticas. Sabe? Não dentro da leitura de orixás, mas dentro das minhas conversas, né? Minhas conversas com os meus irmãos extraterrestres aí, né? Que quem está chegando agora não me conhece, sou essa doida mesmo. Faço contatos imediatos de primeiro, segundo, terceiro, quinto grau, 12º. Eu deixo a antena ligada. Precisa conversar comigo, tá sozinho, não tem assunto? Me conecta que a gente está aqui para conversar. E trabalho com as Sagradas Medicinas, enfim. Mas eu tenho, né, uma conexão muito forte com um arcturiano, né, que tem o nome de Zrion, né, que é como a gente consegue pronunciar, porque nessas faixas dimensionais eles se comunicam por som. Então, Zri é uma conexão com a pineal, e On é o On universal, né, a criação de tudo. E o Zrion me falou isso em 2019, ele falou do Covid. Ele falou da bolha que nós vamos viver de moeda este ano, né? Ele disse que nós vamos vivenciar uma mudança de moeda mundial, que vai ser transformador mesmo das estruturas, que vai cair muita gente das alturas, né? E que muita gente que você nem imagina vai surgir. A gente vai ter muita coisa com a criptomoeda, né? Muito. Vai ter uma virada, assim, de... aquelas pessoas que estão no alto mesmo da grana, despencar, e uma entrada de um grupo novo, com uma moeda nova. Falou que nós teríamos uma nova doença mesmo agora, a partir desse ano, que a gente vai precisar lidar com ela, que tem muito a ver com linfas, né, linfosnódulos, porque a gente está sufocando, né, todas essas nossas energias dentro da gente. Então, a gente vai viver aí alguns processos bem, bem difíceis. Veio trabalhando na respiração Covid e agora é as linfas, né, que sofrem esse impacto. Então, eu imagino que sim, né, que essas previsões, por exemplo, que essa Baba trouxe, possam vir carregado de muitas questões, sim. Primeiro, até como a gente falou, nós estamos vivendo um momento de rupturas, porque chacoalhou tudo, gente. Chacoalhou e tem que voltar para a ordem. Se a gente não organizar, o time não vai vencer. E o time quem é? A humanidade. Não existe a hipótese de falar assim, game over, destrói todo mundo, acabou. Sabe por quê? Não tem essa hipótese?
Porque se nós formos retirados da cena universal, desequilibra o cosmos, que não é nem só o sistema solar, nem só a nossa galáxia, são infinidades de possibilidades. Todos estão na mesma orquestra. Então não tem essa hipótese de falar, vamos dar uma chance, se não der certo, mata todo mundo. Não tem. O que está acontecendo é uma higienização, sim, e essa higienização está removendo do plano terrestre aqueles que não estão fazendo o dever de casa, de compreensão, autocompreensão, autoentendimento, autocura, para irem para orbes inferiores de energia, de frequência, e quem conseguir ir para a próxima ronda vai passar por tudo isso aí, Mar. E eu vejo muito nós que estamos vivendo aqui nessa era, nesse momento, isso é um planejamento que nós fizemos. A nossa alma falou, quero estar lá, nessa porra, com essa bagunça toda, vida louca. Eu sou uma alma que tô pronta agora, porque já fiz muita besteira no passado, mas agora eu vou lá para tentar consertar alguma coisa. Comigo primeiro, depois eu tento salvar a humanidade. Mas que eu vou dar algum resultado dessa vez, eu vou. Então nós pedimos, nós programamos estarmos aqui. E se nós programamos, não há nada, absolutamente nada que aconteça que não seja bom. Bom sob o ponto de vista de evolução. Cara, relaxa. Olha aí, relaxa. O João colocou mensagem para você, a Tayla falou que tá amando, e o João colocou aí. O que o João falou? Cadê o João? É muita gente. É o último. Nossa, André, você é sensacional. Oi, Herbert, gratidão, sua linda. Seu serviço existe porque vocês existem. O Rua falou, o amor que educa, a frase, levei uma surra de santo. É mais ou menos isso, o amor educa. É isso aí mesmo, o amor educa. Vinícius, deixa eu ver, quem mais perguntou? Acho que aqui para mim deu. É isso, gente. Não, parou, não, parou aqui nessa frase do Juan dizendo o amor que educa, que quer dizer a frase, levei uma surra de santo. Aqui o João colocou que a nova doença não é um vírus, estão falando muito sobre um fungo. Para astrologia isso está mais para 2024, tá? Pelo menos eu ainda não me aprofundei em nada que fale deste ano. Eu também estou falando 2024, 2025, quer dizer, 2023 nós estamos tendo um grande desafio com essa montanha-russa de tentarmos, né, lidar com essas emoções intensas para enfrentar esse tormento que está vindo por aí. Porque se eu estiver bem equilibrado emocionalmente, entendendo esses processos e me posicionando de maneira, não como uma guerra interna, mas fazendo parte de uma forma mais consciente, com discernimento, enfim, né? Sim. Se eu consigo modular isso, eu entro na onda das crises e dos problemas de uma forma mais suave. Mas eu falo isso por mim, Mar. Pô, em 2019 eu estava só o pó da rabiola, amiga. Consegui olhar para esses buracos todos e não termina, tá? O jogo só acaba quando termina e não termina, porque a vida é interna, é infinita, porque foi criada por Oxum na base do amor. E amor é infinito. Mas eu olho quantas transformações eu fiz e olhei para as minhas dores ali e falei, não, é isso aqui, é eu mesmo que tenho que curar essa meleca que eu armei para essa arapuquinha que eu armei para mim. Nos relacionamentos, na vida profissional, na vida pessoal, com a família, com mãe, com pai. E aí a gente vai olhando para dentro da nossa estrutura, como isso tem a ver com o que eu estou vivendo aqui fora. Então, trazendo para você, né? Quando você olha para esse movimento aqui fora e te afeta tanto, que eu sei que te afeta, né? E eu sou sua fã até pela sua postura. Quando você olha para esse movimento te afeta, você já parou para perguntar o que tem esse movimento aqui fora que está gritando com você lá dentro de uma memória com mãe, com pai? Amiga, várias camadas, né? Várias camadas. Gente, para quem chegou aqui, eu já fiz 2 constelações, para vocês terem uma ideia. A primeira foi a raiva que eu tinha dos bolsominions, porque eu não tinha raiva do Bolsonaro. Eu tinha raiva dos bolsominions. Mas era raiva de eu chegar assim num consultório. Eu lembro certo, um dia eu cheguei no consultório e passando o Bolsonaro e uma mulher negra, atendente, meu presidente. Eu olhei e falei, gente, como é que eu não vou chamar de burra? O homem não gosta de mulher, o homem não gosta de preto e você fala que é seu presidente.
Eu já Ah, isso é eu ótimo, mamãe. começava a xingar ali na recepção mesmo, desse jeito. Falei, mas você é burra, hein, filha? Pelo amor de Deus. Eu não dava conta. Aí eu fui e constelei. Apareceu ali que o que me ligava ao Bolsonaro era a necessidade de ser aprovada pelo pai. Porque eu não tinha meu pai é alcoólatra. Bolsonaro, o sonho dele era ser aprovado pelo pai. A única vez que o pai sentou para conversar com ele olho no olho, Bolsonaro teve que pagar a bebida para ele no bar. Ele tinha 26 anos. Então, essa ligação com o pai nos conectava. Ressonância, Ressonância. tá vendo? Sintonia. Depois disso, dei uma calmadinha com os bolsominhos. Um dia, estou eu assistindo Bacurau e eu sabia todas as cenas de tortura do filme de assassinato sem nunca ter assistido. Para mim, foi uma regressão ali. Eu vi que eu era genocida, que eu era assassina, igualzinho Bolsonaro. Então, ali já falei, tem mais uma coisa. Foi acalmando. É Fui isso, lá, Mar. né? Então, sempre é aqui comigo. Eu sei que é comigo, tenho É plena aqui. consciência disso. Mas eu faço várias reflexões de vários níveis. Eu sei as coisas que me conectam a ele. Hoje em dia, tá um pouco mais fácil. Como eu falo, a hora que eu vejo alguma coisa, eu até me divirto. Aí eu tô tô numa outra fase. Problema de não me achar. Ego. Porque, tipo assim, tava na cara que ia acontecer um negócio que, quando Bolsonaro se candidatou, a gente já sabia que ia ter invasão em Brasília, que ele ia tentar dar um golpe. Aí eu olho, eu falo, eu sabia, que bom que eu tô do lado certo, entendeu? Eu não sou burra igual esse povo. Eu fico me achando. Aí eu falo, menos, Marcelo. Aí eu converso comigo mesmo. Menos, Marcelo, não faz isso não, amigo. Mas eu tenho que sair às Ô, vezes, Mar, entendeu? Eu mas vejo olha gente falando. que bonito você trazer essa reflexão tua. E eu falo muito de mim, né, nos meus vídeos, nas minhas postagens, porque é sobre nós sempre. Sim. E como isso reverbera no outro. Então, quando a gente sai da cena externa e traz para a interna, a gente está começando um processo de autocura. E esses são os exemplos, porque se você pegar a galera toda, tanto do contra quanto do a favor, de um lado ou de outro, você vai ver que tudo que está sendo reverberado ali está falando desse ser humano com N problemas não resolvidos nos seus campos emocionais, espirituais. E que Nesses, por tá exemplo, também. vou trazer, né, que você falou da negra que disse que era, né? Quanto essa Eu falo, pessoa não está trazendo na história dela ainda, né, a necessidade também de reviver aquilo que ela talvez já tenha vivido no passado, ou talvez no passado ela tenha ocupado esta outra posição e hoje está aqui no oposto para se olhar e se ver. Enfim, por isso que não dá para julgar, é ter compaixão. E olhar para a gente sempre, porque na hora que você... Porque, gente, compaixão ó, pra mim é Andréia, muito, tá? bicho Eu olho pra estranho, mim, eu hein? trago pra Bicho mim. esquisito pra caramba. Eu tenho hora que eu, do nada, vem algumas notícias, também algumas coisas, pega, óbvio que pega, não é na hora que pega, só que eu faço esse movimento bem mais rápido. Na hora que pega, eu já vou. Eu tenho uma facilidade muito grande para acessar o meu acástico e vidas passadas. Eu já olho e já vejo a criatura que está aqui do meu lado, gargalhando, ou se divertindo, ou xingando aquela estrutura, uma subpersonalidade, uma personalidade de vida passada. E aí eu já me conecto e falo, é isso, é esse pecado que eu tenho que tratar. Porque os pecados te seguirão, disse João lá Sim. na Bíblia. E os pecados não é um lugar para onde você vai pagar, você está pagando eles aqui. Se você tinha vaidade em 300 vidas passadas e veio repetindo padrões de vaidade com outros títulos e não curou, é por isso que você está encarnado. Você vai olhar para a vaidade aqui. O ego, você está olhando para isso ainda? Por quê? Você ainda não curou. E aí, quando você traz para você, esse é o autoconhecimento, esse é o convite. Esse é o Sim. convite de todas as técnicas. E é E que muito legal. bom que a gente está podendo falar isso para tanta gente que começa a falar, eu vou fazer esse treco aí, porque eu não quero mais ficar É nesse legal, estresse, não. é muito bacana quando você entra na energia e rapidamente você fala, opa, peraí que eu não posso, o que eu tenho que Opa, aprender aqui? Né? Isso é muito bacana, muito bacana. Peraí que tem um monte de gente colocando aqui. O João, então para mim não está aparecendo. não, Parou. a Rê colocou, mano, eu fico pensando isso, como que eu aceitei vir no meio de uma pandemia e nessa loucura toda? Porque você é foda, é isso, entendeu? A gente dá conta. São bom pra caramba, dá, a gente dá conta. O João colocou saudades do Chico Xavier, que falava com arcturianos diretamente. Deixou um legado lindo, nossos irmãos de luz são essenciais. A Van colocou Eu falo com 2020. eles também, eles são da hora.
A Vanessa colocou, né? 2023, Arcano 7, o carro nos ensinando o movimento, a ação, mas com total conexão ao que faz sentido para nossa alma. É um ano que a gente, assim, vai ter que ter sentido, senão a pessoa vai pirar, né? Um outro Ô, Juan, movimento... Peraí, pode deixa falar, eu não. terminar o dela aqui. É movimento de total autorresponsabilidade. Os orixás nos dando base para esse olhar. Pela astrologia, um outro movimento, assim, ó, Plutão é o último planeta do sistema solar. Mas o último planeta que eu vejo a olho nu é Saturno. Então, Saturno traz limite. E Saturno vai entrar em Peixes, que é o último signo. Quando você fala do velhinho, o Saturno, ele é o ancião do zodíaco. E ele vai entrar em Peixes, que é um outro ancião, um ancião espiritual. Então, assim, é um ano de muita responsabilidade e que a espiritualidade vai ter que vir na frente. O que me preocupa, o que traz um lado sombrio, são dois casos, assim. Primeiro, a questão da loucura, que muita gente vai pirar e o número de suicídio vai aumentar porque muita gente não vai dar conta de encarar a realidade, né? E eu achei muito simbólico, já que a gente trouxe tudo para a política, assim, esse novo governo colocar uma área para a saúde mental. Uma secretaria de saúde mental. Mas você sabe, Má, que essa é uma das energias fortes de Oxum, né? Que Oxum atua muito no campo das emoções, da onde nasce todas as doenças, mental, emocional, física. Então, tudo que é ligado a terapias, psicoterapia, psicologia, saúde mental, vai estar muito em evidência esse ano, porque tem esse inconsciente, porque tem esse trabalho de Oxum dizendo, gente, não adianta ficar tratando só a matéria, tem que olhar e mergulhar profundo no que tem aí dentro dessa alma que precisa ser tratado. Que lindo, mergulhar. Tem tudo a ver com essa energia. Peixes. Mergulhar. Né? Oxum, né? Oxum, total. É muito linda, né? A ressonância. E Oxum, né? Na mitologia, ela usa, né, um espelho, que as pessoas, né, vulgarmente acham que é porque ela está se olhando que ela é linda. Não é para isso que ela usa o espelho. O espelho, miticamente, é para você se olhar para dentro, para você se ver a sua própria sombra, porque o amor é dual também. O amor pode te confundir, pode te cegar. Então você precisa olhar para dentro, que é onde está a sua verdade, que tem tudo a ver com os psicólogos, enfim. Acho muito legal. Quando você fala que o amor pode cegar, a gente fala que peixes, às vezes a pessoa tem peixes na casa 5, ou Netuno na 7, você fala, minha filha iludida. Porque vai colocar um óculos cor-de-rosa, vai projetar a pessoa, né? Isso, eu fiz uma revolução de uma menina e ela tá casada, ela é casada há 3 anos, e aí ela separou. Nesse período que ela separou, ela teve um casinho, voltou, e agora ela, tô querendo, reencontrei com o meu casinho, tô querendo voltar. Falei, minha amiga, você pode até separar, mas não separe por esse, porque você tá iludida. A hora que você ficar com ele, que você largar e falar que quer ficar com ele vai falar, mas eu não quero ser. Você largou seu marido porque você quis, eu só quero isso aqui, amor. Falei, você tá iludida. Ela, sério? Eu falei, sério. Um baita no Netuno, aquele óculos cor-de-rosa. Eu falei, ele não tá mentindo pra você. É você que tá sendo é você que não tá querendo enxergar. Mas, ó, Má, se for para dar assim, umas dicas, né, de destaques que a gente estava falando. Vida, família, relacionamentos, tudo em evidência. Comunidade, nós muito mais sensíveis. A gente vai ter muito mais garra, muito mais essa coisa da força da mulher mesmo presente. As áreas em destaque, educação, psicologia, meio ambiente, não precisa nem falar, né? É um ano que, apesar disso tudo, vai ser um ano muito fecundo e próspero na agricultura, nos alimentos. Não, e na mulher também, eu falei para as minhas clientes. Na mulher, gente, isso que eu ia falar. Se você tá querendo é a hora, se você não tá, se cuida, porque fertilidade está à flor da pele. E a fertilidade entra também criatividade para projetos, que foi aquilo que eu falei. A gente pode até não conseguir tirar do papel esse ano por causa dessa oscilação, mas as ideias vão vir com força total. Tudo vai ser exigido muita responsabilidade, muita sabedoria pela força de Saturno, ou Buluaê, e a espiritualidade sobretudo. Ô, Mati, eu só comentar uma coisa que o Juan me provocou, que ele falou assim, Leonardo da Vinci e Nikola Tesla te mandaram um beijo. Eu não sei se ele sabe, mas eu já tive canalização com o Nikola Tesla, que é uma consciência coletiva. Todas aquelas grandes mentes que deixaram alguma coisa notória e importante para o mundo das ideias, eles ficam numa consciência cósmica coletiva.
E não que eles não tenham que reencarnar, porque Nikola Tesla, o espírito dele já reencarnou numa nova alma, mas aquela alma ego Nikola Tesla está nessa nuvem, né? Nessa nuvem de dados informacionais. E eu já tive, né, o prazer de canalizá-lo algumas vezes, e é fantástico. Ele quase fritou o meu cérebro, porque a quantidade de informação que ele detém, eu não tenho capacidade para processar no meu né, aparelhinho aqui, que é praticamente um Windows 7. Mas eu não sei da onde que veio isso, mas eu amei, Era porque esse eu já comentário tive que eu falei para realmente você com que o eu queria que Nikola você lesse. Tesla. E o Leonardo da Vinci eu não consegui chegar a canalizar, mas eu já tive, né, frequências vibracionais com ele em algumas situações que nós estávamos fazendo uns trabalhos. Então, diz que eu mandei outro. Beijo para os dois. O que mais? Deixa eu ver o que vem aqui. Deixa eu ver, parece Mano, eu fico pensando isso, que assim, é meio ambiente, saudade de Chico Xavier maravilhoso. A Má É um colocou, a cara minha incrível. cabeça vai explodir de tanta informação, help. É muito louco. Eu fico, a minha energia, ela fica assim. A sensação que eu tenho quando termino uma live dessa, muito bacana, que se eu colocar a mão assim, eu vou criar algo na hora, sabe assim? Eu sou assim também, eu Eu fico fico, muito agitada, cheia de vontade de fazer várias lives todo dia. E aí vem a lua que está mudando tudo, e vem as Iabá que muda e passa. A Vanessa está falando que o arcano é o 7, né, no tarô, isso, para do você ver que carro. louco, que é o ano, né, que é a soma do ano, que é o carro. E quem representa o carro dentro dessas Iabás, que é a direção, o movimento e aquela que fala assim, não para, respira e vai. É em Ansan, né? É em Ansan. Esse movimento é em Ansan. Essa energia de botar tudo em movimento. E o risco que a gente corre quando a gente está na energia de Ansan é atropelar as coisas, é não pensar para fazer, é fazer primeiro para pensar depois. Então, a gente, por isso que é preciso, dentro da onda de Oxum, a gente ter ali esse olhar de amorosidade, mas amor sem ilusão, o amor que cria, o amor que gera, para que eu possa passar pelo movimento do carro, passar, né, devagar, para chegar nos braços de Mãe Iemanjá, que vai ser quem vai educar essa criança, que vai trazer para ela nutrição, esse projeto, esse desejo, esse nosso trabalho. Para que quando for para a Saluba, eu tenho muita pouca coisa para tirar dessa bagagem, que eu esteja leve para dançar, né, a dança de Nanã, que é uma dança lenta, suave, para ir de novo para a próxima etapa. Então, nós vamos viver essas emoções esse ano. O João está falando com você, Andréia. Fiz o decreto arcturiano no começo da pandemia, em 3 anos trabalhando no TI como enfermeiro. Fui o único que não adquiri Covid. E aí Vamos junto. A Ana colocou, como lidar com todas essas mudanças sem surtar? É autoconhecimento, né? Ana, autoconhecimento, terapias, se você tiver interesse em conhecer, eu trabalho com as medicinas sagradas e nossos trabalhos se chamam estudos com as medicinas sagradas, não se chama ritual por conta do peso kármico que a palavra carrega, e o que a gente faz lá, na verdade, é autoconhecimento mesmo, né? Porque você mergulha dentro de você para você se olhar. Então eu recomendo que você busque essas coisas todas, tá tudo aí disponível, gente. E outra, né, Má? Não está nada escondido mais. A internet veio para a gente entregar. Ninguém mais está falando em ocultismo, não tem mais nada oculto. Você olha, interpreta e discerne. Todas as linhas, todas as letras, tudo está posto, porque o Espírito da Verdade, Kardec falou isso. Quando vocês estiverem preparados, mais informações serão entregues para vocês. E uma outra coisa então nós que a gente estamos chegando aqui. Por esse Saturno em Peixes, os próximos 2 anos e meio também, é muita máscara caindo. Porque como a espiritualidade teve um boom, muita gente está usando a espiritualidade só como meio financeiro. Então, falsos profetas, falsos... Não só meio financeiro, como falando uns absurdos, assim, que isso é uma coisa que eu tenho que olhar, porque fala de uma personalidade minha de vida passada que já foi macumbeira errada. Macumbeira eu sou ainda, tá, gente? Não tô falando mal de macumbeira não, porque eu sou, tá? Mas no bom sentido da frase, né? Eu já fui uma bruxona que fiz muita coisa errada no passado. Então, quando eu vejo gente fazendo, dói aonde? Em mim, na minha memória. Aí eu tenho que parar, respirar e falar, não vou falar nada, deixa que essa pessoa vai ter que entender dentro do tempo dela.
Não tenho nada com isso. Eu que cuido do meu. E todo mundo vai ressoar e atrair semelhante, porque as semelhanças também se curam. Sim. Gravei um vídeo hoje que eu tô falando disso, depois vocês vão lá no YouTube para ver. A Mar colocou, né? São 3 gotinhas de manhã, 3 da tarde e 3 de noite. A gente fala isso, toma pai e mãe 3 vezes ao dia. Né? 3 vezes ao dia. O autoconhecimento, também a gente estava falando aqui para Ana, eu acho que é muito bacana, mas quando a gente faz a nossa parte. Porque também tá meio muleta. Aí eu vou na terapia, eu vou lá porque eu vou fazer isso, e quando eu volto eu não mudo a minha postura. A gente precisa mudar a nossa postura, né? Não tem outro. Não tem milagre. Não tem milagre, gente. O milagre já foi feito, que foi quando você recebeu o sopro divino da vida. Você recebeu o sopro? Aliás, isso tem muito a ver com o Nanã. O sopro divino é o prana, né? Que a Kardec e tantos outros, né, os teosofistas ensinam. Quando a gente cai na matéria, a gente recebe o sopro divino, que é o prana, essa energia que fica no nosso segundo corpo, né? O corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral. Então, o corpo etérico é onde estão os nossos chakras, que é a nossa energia vital. Essa energia vital que vem com o sopro divino é o milagre, já foi feito. Porque está te dando a oportunidade de revisar toda a sua vida nessa existência. E quando você se desencarna, quer dizer, a matéria volta para Nanã, a terra volta à terra, né? O minério volta ao minério, porque a energia se transforma, nunca termina. Essa energia, então, Nanã faz o favor de pegar essa sua energia prânica, que ainda leva uns diazinhos para terminar de cumprir a razão dela, e cuidar dela, para que ela não seja mal usada. Mas se você já estava com uma energia muito densa, muito ruim, ela não consegue fazer esse trabalho. Aí ela vai entregar para quem? Para Yansan, que vai cuidar do Egum, que ainda está vinculado com a matéria e fica obsediando todo mundo aqui, porque ainda acha que bebe, ainda acha que fuma, ainda acha que faz sexo, ainda acha que tudo, né? E aí encontra uns semelhantezinhos e gruda. Ainda acha que veste amarelo e quer ficar juntinho com um monte de pintinho, gritando. Aí vem atormentar a vida de todo mundo. Então, a gente precisa estar atento a isso. Nós podemos ser os nossos próprios obsessores, se nós não nos darmos conta de todas essas coisas que todos nós estamos entregando para vocês. Estava fazendo uma aula hoje, estudando um pouco à tarde, e aí uma pessoa perguntou: estou fazendo um tratamento para minha mãe sem ela saber. O intruso dela pode fazer mal para mim? Resposta da professora: o intruso é você, né? Que está se intrometendo na vida da sua mãe. Ué, se a mulher nem sabe. Não, um contato desse que falou isso que eu amei. Adoro gente sincerona. O intruso é você. Eu sei que está entrando na vida da tua mãe, dando um tratamento porque você acha que ela quer sem ela saber. Cuida da sua vida. Mas no ano novo, nós fomos fazer um retiro, né, de ayahuasca. Cara, tomei isso na cara com vontade. Porque lá no meio do ritual, né, dos meus entendimentos, veio, que nós temos, os nossos trabalhos espirituais contam com participações especiais, né, veio o Exu e falou: escuta, quem diz que a sua mãe precisa mudar? Quem disse que você precisa falar isso? Você já se deu conta que você é obsessora da tua mãe? Que você obsedia o teu irmão toda vez que você pensa que ele está fazendo isso de errado, está fazendo aquilo de errado? Você está obsediando a vida dele? Que você precisa cuidar só da sua e deixa que cada um viva o seu. Quem falou que eles estão com problema? E disse mais, toda vez que você fica olhando, isso serve para nós, toda vez que você fica olhando um problema alheio, de fora, de tudo, você está colocando a tua régua ali. E aí você fica confortável no seu fracassinho, achando que a tua régua tá boa, porque você tá melhor que tu. É guinho que você precisa curar, porque você tá sendo obsessor dos outros. Tomei essa, filha. Dorme com esse barulho agora. Mas não é uma delícia? Eu adoro. Eu falo, adoro! Quando eu tomo um saco, assim, quando eu vou pra uma terapia que eu choro pra caramba, eu falo, eu volto até mais leve. Eu falo, agora eu tenho uma ficha, já posso ir pro próximo. De alma lavada, né? Alma que lavou, passou cândida, abrasiva. Vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta, porque eu tô com medo do Insta derrubar a live. Pergunta aí. Já bateu 1h20. A Rê tá falando tudo maravilhosa aqui. Você também, Rê. Tudo é ressonância, Rê. Tudo é ressonância, Rê. É ressonância. Você acha a gente maravilhosa, você tá aqui porque você é maravilhosa também. Não é? Exatamente. A Ana, eu amei esse Exu. É isso, amiga. Vem conhecer ele que você vai ver só, papo reto. E ele é ótimo, viu? Divertidíssimo, só que só manda real, gente. André tem cada vídeo salto no VAR no YouTube.
Ai, que bom que você gostou. Depois vai no Vai. YouTube que tem vários assuntos bacanas lá. Eu tô tentando, gente, que o pessoal do Paranormal me leve lá para eu contar as minhas experiências extrafísicas, sabe? Só que agora eles ficaram muito famosos, Aonde? aí eles não estão dando o Paranormal, o Ah, Guru e o Alê do Paranormal. Eu já mandei vídeo para eles e tô aqui, tô insistindo que eu quero ir lá contar as minhas experiências. Eu tenho muita história para eu, contar, ass- gente. eu, Vocês não eu, têm eu noção. não assisto muito eles, não. Eu sei quem são pela Mônica Medeiros. Porque eu É, assisto a então, a Mônica Mônica é e uma das aí. pessoas incríveis que É, foi lá, então. E o meu Exu é como o dela, faz aquela conversa, sabe? não Reca, é? muito divertida e outras experiências. Mas vamos ver se uma hora dessas eles se animam a me chamar para ir lá contar umas histórias muito O loucas. João colocou, O André, que eu já mais? Pergunta participei aí, gente. de encontro. O João, de novo, que é o André, eu já participei de um encontro de ayahuasca em Itamonte. Você não me é estranha. Acho que já tive em algum lugar. Ô, João, você viu ela no No aniversário astral, dele. filho. Não, mas Você me viu aí na casa da Marcela e me viu no astral, porque você sabe que ela nós, estava a aqui no gente meu tá tudo junto no aniversário, astral. João. Ô, Tô João, vem vendo que aqui vocês para São estão. José consagrar com a Ah, gente, viu? Você que vem aqui experienciar. linda, Tânita. Estou vendo vocês pela primeira vez. Estou amando. Que legal. Ah, que Seja linda! Venha sempre, volte bem-vinda. sempre. Ah, o João colocou, a ayahuasca me valeu por 10 anos de terapia. Total, total. Ela foi a resposta. Eu digo que eu tomei um empurrão, era assim, ó. Ou essa criatura acorda agora para a vida, a gente vai levar ela daqui, porque já estamos de saco cheio já. Eu falo que foi assim, Aqui, ó, de vai. março a junho tem uma galera, viu? Que eu acho que não vai querer tomar e vai, então. Mas é bom, nossa, a gente sai com outra história. Por isso, né, depois de tanto aprender, foi dito para mim, agora está na hora de você ensinar. Por quê? Porque tem um ponto que você vai só voltar a aprender se você começar a ensinar. Que legal. Entende? Que é um círculo infinito, você aprende ensinando e ensina aprendendo, ele não Sim. para. Tá? A Tânia colocou, A, adoro o Exu a da Rê. Mônica Medeiros. A Rê colocou, eu tive 2 experiências com a ayahuasca que foram divisores de água na minha vida. É isso. Ô, gente, Então, tô Rê, tão vem ter a feliz com o nosso terceira. papo. Tão Ai, feliz. também, tá uma delícia, Mar. E assim, né? Sem pauta, vai falando. Vamos falando. Mas eu tô com medo do Insta derrubar. Ah Então, lá, gente, faz pergunta, aproveita. O João falou que quer sim, quer consagrar, porque é maravilhoso. Ah, ô, João, olha que coisa doida. Eu vi a Andréia uma única vez na minha vida. E aí, a gente fazia live e tal, e ela veio pro meu aniversário e ficou aqui em casa. A gente saiu, ela... Então, porque eu só vi você uma vez. Eu... Oi? Eu tinha tanta Pior que certeza, é né? Tanta que a gente era. intimidade, tanto que eu não sabia que eu só tinha encontrado com a Andréia uma vez, até ela vir na minha casa Nós e me só nos contar isso. encontramos uma vez. É incrível. E parece que realmente, a gente faz xixi de porta aberta. Só que ela na casa dela, eu na minha, e a gente só se encontrou uma vez. Muito louco. Olha que louco que é Eu isso, tomei um gente. Por susto de isso que que você falou. Eu lembro que a gente estava lá no barzinho comendo e você. Não, porque falando Fabiana, eu falei, mas sério? Que é só uma vez? Eu não sabia. Muito louco. muito divertido, gente. É isso, né? Quando há ressonância mesmo. E é tão gostoso, né, Mar? E olha, e somos pessoas tão diferentes e com tanta coisa boa, né? Que é isso que eu falo. É exatamente essas diferenças que tornam esse mundo incrível. E esse país melhor ainda. É, Porque quando a gente se permite olhar para o outro e entender o outro com amor, com tudo que ele é, e o outro olhar para você com todas essas loucuras, suas maluquices, não te julgar e falar, nossa, vem no meu aniversário. Eu falei, vou. é o É tão máximo. gostoso, gente. Isso é ser humano. Ser humano é o nosso único objetivo. Ser humano, não é fácil. Eu falo isso pro povo quando me perguntam assim, ai, eu queria saber qual é a minha missão de vida. Aí eu Ser falo, ser você. humano. Se você conseguir ser humana, você já cumpriu a Ah, sua é. missão. Né? Já saíram Ô, João, juntos de mão dadas no perispírito. Ah, com certeza, filho. muita E loucura. olha, eu vou falar pra você que de vez em quando eu até acho que eu fui com ela fazer dar porrada em umas coisas, nos povos aí. Aí eu tenho que contar até 10, mas às vezes eu tenho vontade de fazer isso também. Adorei aquela foto dos Minions tudo junto, com a camiseta xadrezinha, assim. Eu chorava, eu ria sozinha.
Mas eu ria. Mas mesmo assim, depois eu fiquei, para, Andréia, se controla. Se controla. Fala, Vanessa. Essa live foi uma Essa aula live de foi carinho uma no aula. coração. Vocês são demais. Ah, que legal, gente. Ô, André, mas vocês não, gente, vocês não Vanessa é ficam uma tristes comigo, eu preciso linda. encerrar. Então, pronto, a gente encerra por hoje, mas estamos por aqui sempre. Vamos Sempre, ver se em breve a gente sempre. faz uma live para falar de outros temas aí, que vai ter Não, muito assunto não vai assunto. faltar, né? 2023 vai ser um ano. Eu achei isso uma observação, eu achei muito interessante, que eu não tinha me dado conta e me dei conta agora durante a live, que um dos meus projetos, das minhas metas, era não trabalhar nas luas minguantes, para eu conseguir me recolher. E enquanto a gente conversava, o que eu falei? Mas lógico, né, Marcela? É ano da lua, né? Eu não tinha ligado ainda, né? Ano da lua, você tá em sintonia. Eu tô nesse ritmo. Eu também botei essa meta para mim. Ai, que interessante. A gente vai sem querer organizando as nossas ideias. Sim. Bom, pessoal, eu quero agradecer a Marcela por esse convite de novo, que é sempre genial. Eu adoro estar com ela, é muito divertido. Sempre me divirto. É muito bom trabalhar com o que a gente gosta, porque a gente se diverte. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e dizer que, apesar de tudo, nós estamos vivendo a melhor hipótese que podemos viver, que é a hipótese vida. E a hipótese divina, porque Deus, na sua essência incrível, criou todas as criaturas a partir dele próprio para viver a hipótese que é ele. E a nossa única função nessa matriz é voltarmos a nos conectarmos ao Criador. Então, como criatura deles, que cocriemos a parte boa da nossa história. Que linda! Maravilhosa! Eu acho que, de verdade, 2023 vai ser um ano de altos e baixos, mas vai ser um ano muito bom. Eu tenho isso, assim, eu acho que vai ser um respiro pós-pandemia, sabe? E aí, eu tenho muita fé. E quem fizer esse trabalho legal vai arrasar em 2024, gente, que é ano de Júpiter. Então, vamos fazer a nossa parte. Eu estou muito feliz, a Rê colocou, me sentindo no jogo quando acabava uma entrevista muito boa. Ah, olha que chique! E a perguntou se vai ficar salva, vai. Eu vou deixar no meu e vou tentar compartilhar com você, para ver se você consegue deixar salvo no seu. Joia. Aí eu baixo lá no YouTube também, para o pessoal acompanhar lá, que tem um público bacana lá também. Ótimo. Vamos tirar uma cartinha e aí a Andréia vai representar vocês. Vamos! Eu tava aqui, eu vou tirar uma também, peraí. Tá. Eu ganhei. Vai, tira a sua aí. Eu tirei esse oráculo, ganhei esse oráculo da Bi. Gente, a Santa Sara conversa comigo assim de um jeito tão direto. Vou até contar um bafo pra vocês antes de eu terminar. Nossa, meu marido vai me matar. Olha tô eu aqui rezando, trocando uma ideia. Minha Santa Sara fica aqui atrás e eu trocando uma ideia com ela. E aí, quando eu falo, eu tiro uma cartinha para ela me responder. E olha que louco que aconteceu. Saiu assim: não desperdice as oportunidades. O rio não passa 2 vezes no mesmo lugar. E aí eu falei, mas eu tô te falando uma coisa, você vem com isso que não tem nada a ver com a história? Meu celular toca uma notificação. Fui ver, sabe quem era? O Sam Stork, o juiz que trouxe a constelação. Marcela, quero fazer uma leitura de mapa, você pode me atender? Ô, gente, eu admiro pra caramba. Bafão! Não, você pensa. Bafão. Na semana passada, no mês passado, eu já fui para um evento e pedi para tirar uma foto com ele. Ele falou, olha, eu gosto muito dos seus vídeos. E eu quase infartei, né? Aí quando ele me ligou e me contratou, eu falei, nossa, Santa Sara, que desafio, né? Mas se você falou que não antes do seu marido brigar, eu vou falar uma coisa sobre Santa Sara, porque tem tudo a ver com essa live, com tudo que a gente falou. A minha cigana do Oriente, chama-se Sara. E ela, na última participação dela especial, que foi agora no final do ano, ela falou uma coisa muito legal. E aí, eu vou deixar isso como magia para vocês. Pedido dela. Vocês vão pegar um pedaço de pão, deixar esse pão dormir até ele ficar durinho, e vocês vão colocar esse pão dentro do pote de arroz, que é para nunca faltar. O que não falta, o que te abunda, você deve distribuir. Toda vez que você for ao supermercado comprar um pacote de arroz para você, compre um para doar. E aí, ela me ensinou o que é a doação e o que é efetivamente a caridade. Ela disse, vocês não sabem o que é sentir fome. Quando um ser humano sente fome, ele se desumaniza.
Repare as pessoas como ficam, elas não têm mais asseio, elas não cuidam de mais nada, elas não tomam banho, elas só querem sobreviver. E isso destrói a evolução dessa pessoa. Não importa qual foi a programação dela, dê comida para ela ter a oportunidade de continuar evoluindo. E bote, na hora que você entregar esse seu pacote de arroz que está te abundando, porque não está te faltando, a energia de amor, para que essa pessoa receba no seu perispírito essas bênçãos. E tudo que você compartilha nunca te faltará. A abundância é certa. E assim está feito. Eu faço várias doações, sempre com esse espírito. E assim, até quando eu vou fazer pagamento ou doação, eu falo, tudo que eu pago ou tudo que eu dou é abençoado e volta para mim multiplicado. Multiplicado. Um espetáculo. Essa eu aprendi não falta, com você. Não falta. Escolhe uma cartinha, de cima ou de baixo. Vai, cartinha sua aí, que as minhas, depois que eu falei dela, pula, né? Porque quando a gente fala dela, as cartas pulam. Escolhe uma, André, então, representando a galera aí. Eu quero a de baixo. Ela vai representar vocês, hein? Ah, não, gente. Minha caiu aqui, você Não, vocês não. escolhem. Eu contei para vocês a história da Santa Sara com a cartinha do Sami. Não perca a oportunidade. O rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar. Meu Deus! Que nervoso essa carta! Ai, agora eu quero saber mais. Arrasou. Vai, aqui também pularam duas Tá. e eu vou deixar vocês escolher. Você escolher, Má. É a carta do vocês, oráculo tá, da gente? mulher. De cima. Energia da Lilith. Olha, que fala em poder, o poder do feminino, reforçando tudo que a gente falou sobre as mulheres nessa lua, nessas orixás regentes e todos os desafios que nós, como mulheres, temos capacidade de superar sempre, superar com amor, gente, com amor. Eu faço um trabalho com o Sagrado Feminino e cada dia eu entendo mais que a única forma da gente construir algo é nos unindo. E a mulher é quem faz esse trabalho. E a Lilith é emblemática, né? Mês que vem Ela a gente podia fazer define uma o live sobre poder ela, hein? da mulher. Vamos. Depois eu vou deixar o texto dessa carta lá na minha página para vocês verem qual é a mensagem, tá bom? Gratidão. Beijo. Beijo, João. Beijo. Te amo, Má. Amo todos vocês. Gratidão. Amo todo mundo que ficou aqui também. Muita gente legal. Foi Mara. Foi Mara. Eu vou lá te dar Axé pra todo mundo. Dá um beijo no maridão aí, fala pra ele me perdoar, mas quando a gente junta, a gente fala muito mesmo e é assim, tá tudo certo. Delícia, tá tudo certo. Beijo, gente. Beijo todo mundo. Tchau, 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 tchau. Tchau, gente. Gratidão. Deixa salvo, Má. Vou deixar agora. Tchau. Tchau.